E bom dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, ativação do Espírito Santo em nós. E vamos lá, começar com a oração, né? A oração de entrada e o ato da gratidão, que a gente dê graças a todo tempo. Um coração transbordando a gratidão, um coração verdadeiro, genuíno, que a gente não só saibamos, né? Que a gente saiba esse versículo, dê graças a todo tempo, mas que a gente seja na ação, que a gente seja de verdade, porque é assim que de fato a gente tá programado em nós, né? Tá programado esse versículo, esse princípio poderoso do reino de Deus e que vai fazer a gente plantar as sementinhas na nossa jornada e que vão dar como resultado os frutos do reino de Deus em nós, na nossa vida. Então vamos lá. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que nos escuta, que nos acolhe, que nos ama de forma incondicional. Ó Senhor, eu te entrego, eu te consagro esse devocional a Ti, Senhor. A Ti te dou total liberdade, usa-me como instrumento do Senhor, coloque as palavras necessárias, afinal o Senhor sabe melhor do que eu, do que cada um de nós, o que precisamos para esse dia. Te damos total liberdade, te dou total liberdade, Senhor. Usa-me como instrumento do Senhor. Eis, estou aqui para sua honra, para sua glória, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. E ainda nessa frequência, no dei graças a todo tempo. Esse é o momento de você não pensar nos problemas, nos desafios. Todos nós temos, todos nós sem exceção, tá? Isso todos nós temos. Às vezes a gente olha na internet, né? Que é o que eu venho pedindo muito pro Senhor me lapidar, pro Senhor me desprender de todas as algemas necessárias e não ter esse problema, sabe? De falar dos nossos desafios, para que de fato a gente também mostre a realidade, para que a gente não entre numa bolha de uma fantasia, mas que a gente mostre a realidade, mas a realidade que é o caminho, o único caminho em Deus. A gente consegue passar pelos momentos bons e momentos de adversidade sobre a rocha, com sabedoria, com discernimento, com paz, com leveza, mas que a gente seja moldado dessa forma, porque Deus ele não esconde de nós em nenhum momento, né, que teremos aflições neste mundo, mas eu venci o mundo, é o que ele fala, e com ele na frente nós vencemos todas as adversidades, os desafios. O peso se torna leve, porque a gente coloca nele. Então vamos lá, ativar o dê graças a todo tempo. Então agradece neste momento, no dia de hoje. Sempre temos motivos para agradecer. Eu agradeço, Senhor, pela minha vida, agradeço pela vida da minha família, agradeço pela vida de cada um que está aqui nesta live, que for assistir a live depois. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço pelo alimento de cada dia, agradeço pela casa que mora no momento presente, agradeço pelas bênçãos concedidas, agradeço no momento passado, no presente, no futuro. E eis estou aqui, mas que tudo venha com um propósito maior, um propósito divino, um propósito seu, em todas as áreas, em tudo que eu for fazer, que sempre seja alinhado ao seu propósito. Em nome de Jesus eu te agradeço, amém, 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 amém. Então vamos lá. Vamos lá, gente, deixa eu contar para vocês. Esse é o fluir do sobrenatural. Parece que é coisa meio irresponsável, né? Mas é o que o Espírito Santo me direciona. Eu não leio antes o devocional do dia. Eu deixo, na verdade, eu não consagro a ele no início. Eu falo para ele me usar como instrumento do Senhor. Então eu leio, né? Eu uso como base, né, a revelação na palavra que vem por meio do devocional, mas deixa ele me usar. Ele me colocar as palavras necessárias no devocional do dia. Porque senão é a Mariana e não é o Espírito Santo, no caso, né? Lógico que a gente tem que ter um preparo, por isso que, né, tem a oração de purificação no final. Aqui a gente ativar todos os dias, a cada dia nós estamos sendo renovados, a cada dia nós estamos sendo purificados, precisamos permitir. Por isso que é menos de nós, mais
de Deus, Ele no controle, Ele faz. Que Ele apareça. Aqui só é um instrumento, que sejamos somente um instrumento do Senhor. E hoje, dia 1, né? Dia 1 de fevereiro, qual que é o tema? Ele lhe dirá o que está à frente. É em João 16,13 que fala: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não faltará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. É o que acontece. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente se torna sensível. É por meio do nosso espírito que o Espírito Santo, ele fala com nós. E aí ele vai o quê, né? Às vezes vai dar em forma de pensamentos na nossa alma, vai dar por meio da própria palavra, porque a palavra é a única verdade. Na dúvida, quando a gente tem dúvida se é de Deus ou não é, primeiro, se não traz paz, já não é. Porque a paz, ela é Deus, né? Deus faz parte, Deus é paz. Então, tudo que traz paz para nós vem de Deus. Só que o nosso coração é enganoso. Às vezes não estamos, né, tão alinhados, não estamos tão sensíveis ao Espírito, e mesmo que estejamos, né, pra gente não cair no erro, né, não cair na direção, mas também mesmo assim, às vezes vão acontecer. O Espírito Santo às vezes permite que alguns erros na nossa jornada aconteçam, por mais que a gente saiba, a gente está renovado, a gente saiba tudo mais, porque a gente nunca vai estar 100% completo. É um processo. A vida aqui na Terra é um processo constante. Por isso que às vezes o erro também ele vem. Porque é algo que precisa ser reparado ainda. E aí, às vezes acontece um erro, só que não é aquele erro, né, quando é no nosso braço, que causa aquele estrago. Mas é um erro que, na verdade, o próprio Espírito Santo, ele nos constrange, ele nos direciona, né, pra gente ver. E a gente já... Sabe quando a ficha cai? A ficha já cai muito rápido. E a gente olha, realmente... E não é um peso, não é pra condenar, não é pra ser julgado, não é para ser, sabe, apontado, porque às vezes a gente vê muito comum acontecer na Terra por conta do quê? Por conta do próprio pecado, por conta das feridas gritando na alma das pessoas. Então é o que elas acabam colocando, né? Colocando como se isso fosse algo que fosse aliviar a alma delas. Só que isso não é sábio, né? Elas estão, na verdade, levando elas mais ainda para as trevas, né? Pela falta de conhecimento, pela falta de discernimento. Por isso que é o Espírito Santo, por isso que a ativação do Espírito Santo todos os dias, e é a ativação que eu faço também no final, que a gente seja cheio cada vez mais do Espírito Santo. Quanto mais a gente está ativado, que a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, mais a gente vai estar com os frutos dele, ele vai estar na direção. Por isso que a humildade, né? Que a gente tenha a humildade ativada em nós, sempre, um coração humilde, um coração igual a uma criança. E aqui fala, um dos muitos benefícios de ouvir Deus é que ouvir a sua voz nos ajuda a nos prepararmos para o futuro. O Espírito Santo nos transmite as mensagens que o Pai lhe dá. A ele costuma nos dizer as coisas que acontecerão no futuro. Encontramos muitos exemplos na Bíblia e que Deus falava às pessoas e lhes dava informações sobre o futuro. Ele disse a Noé para se preparar para uma inundação que viria para destruir as pessoas na terra. Ver Gênesis 6, 13 e 17, ele disse a Moisés para ir até Faraó e pedir a libertação dos israelitas. E disse que Faraó não concederia o seu pedido, ver Êxodo 7. Obviamente, Deus não nos diz tudo o que acontecerá no futuro, mas a sua palavra promete que ele nos dirá algumas coisas. Às vezes em que sinto que algo bom ou talvez algo desafiador vai acontecer, quando o desafio espera por mim e tenho algum conhecimento prévio disso. Esse conhecimento me ajuda a amortecer o impacto quando a situação difícil chega.
Se um automóvel com bons amortecedores bate em um buraco, esses amortecedores protegem o passageiro que estão no carro do impacto chocante e ninguém se machuca. Quando Deus nos dá uma informação antecipadamente, isso funciona da mesma forma. Parte do ministério do Espírito Santo é nos comunicar as coisas que estão por vir. Ele conhece a mente de Deus e os planos individuais de Deus para a nossa vida. Ele revelará o que precisamos saber quando precisarmos saber dessas coisas, a fim de cumprirmos os bons planos que Deus tem para nós. A palavra de Deus para você hoje. Confie no Espírito Santo para lhe dizer o que você precisa saber sobre o futuro. É sobre isso. E às vezes ele vai falar com a gente, é algo que eu digo por experiência minha mesmo, né? Experiência minha e também experiência de outras pessoas, igual também da própria Joyce Meyer. É muito interessante ouvir as pregações que ela tem no YouTube, porque a Joyce, ela tem experiências, ela é guiada pelo Espírito Santo, ela tem experiências com o Espírito Santo, que isso é importante. Não adianta a gente só saber a palavra, senão a gente está muito racionalizando, mas a gente precisa saber a palavra, né, tá armazenada em nós, renovar, para que de fato esteja em nós essa programação e que a gente haja conforme essa programação, mas é necessário ter a experiência, que é a experiência com o nosso espírito, com o Espírito Santo. E aí a gente vê realmente, né, a questão de entregar chaves do futuro que vai acontecer, ou de qual que é o passo, mas não vamos entender tudo. É assim que funciona. E isso é ser lapidado na fé, no passo de fé. Por que também Deus, eu creio que permite dessa forma? Que não saibamos por completo. Porque a nossa carne, nós somos falhos. Nós temos a carne pecaminosa. E aí, às vezes, a gente quer ajudar, mesmo na intenção de ajudar. E se a gente já sabe todo o contexto, a gente quer como se fosse ajudar Deus. E aí, só que a gente não vê tudo, a gente não escuta tudo. E ele vê tudo, ele escuta tudo. Então, a gente não sabe o que está no coração das pessoas, o que está nos lugares. Então, ou seja, a gente vai de acordo com a nossa visão ótica. E aí, se a gente entende tudo, a gente vai querer agir, mesmo que a gente queira ser dependente a Deus, estar conectado. A nossa carne é diferente, a gente não tem a visão que Deus tem. E a gente vai querer fazer do nosso jeito, do que a gente está vendo. Só que Deus não, Deus vê além. Ele lê mentes, ele sabe do coração, ele conhece cada um de nós mais do que nós mesmos. Porque foi ele que criou, ele sabe, né, de todas as coisas, ele está em todos os lugares. E aí, o que ele faz? Ele entrega, e aí a gente quer estar ali, né, seguir a instrução, estar guiado pelo Espírito Santo, a gente só faz, só fazemos, só seguimos a direção e a instrução, sem saber qual que é o próximo passo, o que vai acontecer depois, mas confiamos por quê? Porque Deus sempre ganha uma batalha, um desafio, sempre é amor, sempre é paz, sempre é o equilíbrio, é o justo. Então é o confiar, não temos por que ter medo de confiar no que ele está nos direcionando, porque ele vê tudo, ele sabe de tudo. E às vezes o que ele faz? Ele muda o contexto às vezes. Ele cria assim, olha, tá, eu tenho esse propósito aqui, e com essa pessoa, com essa. Mas às vezes essa pessoa aqui, ela tem um livre-arbítrio. E aí ela decidiu fazer de uma outra forma. E não o que Deus está entregando no coração dela. Então ele vai lá e muda. Ele muda o contexto das coisas. E assim vai por diante. Entende? Por isso que é o passo da fé. É a gente aprender a andar pela fé. Aprender a andar pela fé é aprender a andar na dependência de Deus. Por isso que ele instrui para nós o mandamento. Em primeiro lugar, ele em primeiro lugar. Que tenhamos olhos, que tenhamos ouvidos, que tenhamos o nosso espírito, alma e corpo alinhados para Deus. Isso é um exercício. A gente conquista isso exercitando e entendendo. Perfeitos nunca seremos 100%, porque estamos numa jornada aqui na Terra.
E é sobre isso. E eu quero concluir o nosso devocional de hoje com a ativação, né? Ativação do Espírito Santo em nós, que sejamos cada vez mais cheios, mas que tenhamos um coração purificado, né? Que purifique o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, para que sejamos cheios. Para o Espírito Santo estar cheio de nós, precisamos nos purificar, porque Ele é santo. Ele precisa estar num templo cada vez mais purificado. É sobre isso. Então vamos lá. Senhor, a Ti te damos graças, o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor misericordioso, digno de toda honra, todo louvor, que nos escuta, que nos acolhe, que nos ama de forma incondicional, acessa nosso sistema de crenças, toda informação que está desalinhada aos seus princípios, ao seu reino, Senhor, que sejam cancelados pela autoridade de Jesus, que sejam cancelados. Não precisamos entender a raiz, ficar nos questionando porque confiamos em Ti, num Deus do impossível, num Deus que faz as coisas de forma sobrenatural, em segundos, em minutos, da forma que for melhor, da forma que for o melhor caminho. Confiamos em Ti, Senhor. Então pedimos que seja cancelado qualquer informação, qualquer programação, que feridas sejam cicatrizadas nesta manhã, que sejam cicatrizadas pela autoridade de Jesus, e que seu bálsamo de luz seja revestidos desde a ponta da cabeça até a planta dos pés em nós, Senhor. Que a sua luz grandiosa, irradiante, Senhor, o seu amor, a sua unção venha sobre nós, Senhor. Que feridas sejam cicatrizadas, Senhor, e que só esteja o seu nome possa ser proclamado, declarado, para a sua honra, para a sua glória, Senhor. Alinha, Senhor, toda a nossa parte espiritual. Se tiver qualquer coisa, Senhor, que não venha de Ti, Senhor, que venha das trevas, que seja repreendido nesta manhã, que seja repreendido pela autoridade de Jesus e seja transmutado pela sua própria luz, na sua unção, Senhor, no seu amor, em nome de Jesus, ative em nós uma alma, um espírito, clamando, querendo beber da sua fonte, da fonte de água viva, de alimentar do seu alimento, da sua palavra, que sejamos cada vez mais renovados nos seus princípios, Senhor, de forma sobrenatural, só no seu agir em nós, Senhor, mas no nosso acesso também, Senhor, na nossa busca, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. E que o nosso corpo seja purificado, que todas as células sejam restauradas. Neste momento é para quem está enfrentando enfermidades, que seja enfermidade no emocional, enfermidade no corpo físico, que seja restaurado pela autoridade de Jesus, que seja todas as células restauradas. Se você crê, você recebe. É necessário crer, é necessário entregar, é necessário se abrir, ter um coração aberto, não um coração incrédulo, um coração que fica querendo entender tudo, mas é um coração que confia em Deus, que confia nas pessoas que se colocam disponíveis como instrumento do Senhor. Então confia e receba a cura nesta manhã da enfermidade, na sua parte que se for parte espiritual, que se é no emocional, se é na parte física, se já chegou, que nesta manhã você vai receber a sua cura, em nome de Jesus, que todas as células sejam revestidas pela unção, pelo amor de Jesus, que sejam transmutadas desde a ponta do cabelo, da cabeça, até a planta do pé, que sejam revestidas somente pela luz de Jesus, restauradas em nome de Jesus, e que saia da sua boca depois esse testemunho para a honra e glória do Senhor, e para que outras vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ative em nós, Senhor, o seu Espírito Santo. Cada vez mais nos encha com seu Espírito Santo, em nome de Jesus, que seja ativado em nós. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém.
Somos a própria luz de Jesus. Aonde tiver trevas, só com a nossa presença será transmutado, porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus, estamos cheios da luz de Jesus. E aonde tiver trevas, a luz transmuta, em nome de Jesus. Um ótimo dia, um dia sobrenatural, um dia sobrenatural, cheio da